Tá gravando. Mas o que a gente fez até agora, perdão. Mas tudo bem, a gente... Se for o caso, a gente repete isso em algum outro momento oportuno. Então vamos lá. Tenho 2 potes de sorvete. Né? É muito importante você conseguir manter em mente o que você está fazendo. Qual é o objetivo, né? O objetivo aqui é a gente saber qual a fração que representa a quantidade total de sorvete da compra, né? Imagina que esses 2 potes são do mesmo tamanho, tá? Agora eu estou vendo o desenho não ficou do mesmo tamanho, não. Então, o objetivo final é descobrir qual a fração que representa a quantidade total de sorvete de chocolate dessa compra. E a gente tem em um pote 1/3 de chocolate e no outro pote metade de chocolate. Como que a gente pode fazer isso? Né? Digam, deem ideias. Vamos tentar discutir, vamos tentar raciocinar juntos. Podem abrir o microfone se quiser. Pode somar a fração 1/3 mais 1/2 para descobrir ou ficaria errado esse? Bom, a gente pode somar e ver o que dá. Só que o que garantiria que se a gente somar as 2 frações, a gente vai obter a fração que representa a quantidade de sorvete no total? Olha só. Eu vou fazer uma divisão imaginária aqui nesse pote. Eu vou pegar esse pote e dividir assim, ó, no meio. Cada uma das partes dividir no meio. E esse outro aqui eu vou dividir em 3, cada uma das partes. Aí agora, o que eu tenho aqui que representa chocolate? Tudo está dividido em 6 partes. Então, o número de baixo, né, na fração, é em quantas partes você dividiu o total. Dividi em 6 partes. E quantas dessas partes são chocolate? 2, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 2 em cima e embaixo na fração. Certo? E aqui, mesma coisa, né? O total está dividido em 6 partes. E dessas eu tenho 3 partes de chocolate. Certo? Como é que eu faria para somar as frações, então? A primeira parte seria essa, né? Igualar os denominadores. Foi o que eu fiz. Se eu somar essas 2 frações, dá 5/6. Se a gente pensar em um pote dividido em 6 partes, agora vamos pensar em um pote com o dobro do tamanho desse. Né? Se eu dividir ele em 6 partes, vamos fazer assim, ó. O que essa fração está dizendo é que 5 dessas partes são de chocolate. Então, está aí falando que a grande maioria da compra, no total, foi chocolate. Né? Eu simplesmente somar essa fração com essa, me diria isso. Que o total de chocolate é isso. E não é, né? Porque não é só essa partezinha que representa essa parte de baunilha, essa parte de... Aliás, essa parte de creme, essa parte de baunilha, essa parte aqui de baunilha também. Não importa o que é. Então, na verdade, eu tenho mais sorvete que não é de chocolate no total. Né? E então eu não posso simplesmente somar essas duas. Não seria um raciocínio correto. O que a gente pode fazer? Oi? Daria para multiplicar por 2 e a outra por 3 e depois simplificar as duas? Ou não? Se você multiplicar essa por 2, essa por 3, depois simplifica essas duas, você volta porque tinha aqui, né? É verdade. Eu não ia... Pode, né? Matematicamente está super correto. Né? E deixar os denominadores iguais. Então, a gente fez isso só com a parte de chocolate, né? E a gente viu que se fizer isso e somar, não dá muito certo. Não é o que a gente está procurando. Seria dividir em 12 para as partes ficarem mais iguais. Para as partes ficarem mais igualadas. É esse o esquema. A gente tem 2 potes de sorvetes cheios, cada um dividido em 6 partes. Então, no total, eu tenho 12 partes. Né? Imagina que eu vou juntar os 2 potes de sorvete.
E aí eu vou dividir em 12 partes. Cada uma dessas partes aqui são iguais a cada uma dessas. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes de chocolate. E eu tenho 1, 2 partes que são verdes, eu não lembro mais qual que é o sabor verde. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes desse sabor laranja também. Então, se eu quiser escrever a fração que representa o chocolate aqui, eu tenho que pensar nisso. Esse é o raciocínio mais adequado, né? Que aqui eu estou considerando todo o sorvete que foi comprado. Eu só juntei tudo num pote só, que está dividido em partes iguais, para mim poder fazer a minha fração. Então, o meu total aqui está dividido em 12 partes. Então, o denominador é 12. E dessas 12 partes, 5 são de chocolate. O numerador é 5. Então, 5 dozeavos dessa compra é o total de chocolate. Então, a moça, né, a Paula, poderia afirmar que ela comprou 2 litros de sorvete e desses 2 litros, 5 dozeavos são de chocolate. Beleza? Já colocaram a resposta certa ali no chat, antes de mim. É isso mesmo, 5 sobre 12. Tá? Seria a alternativa C, então. Então, esse primeiro exercício, ele é mais uma questão de você entender o que está acontecendo. Você tem um problema a ser resolvido e você precisa encontrar uma forma de resolver. Particularmente, essa estratégia de você juntar os 2 potes aqui, não é muito comum, não é coisa que você aprende, não é aquela regrinha de somar fração. Então, para resolver esse exercício, não bastava saber somar fração. Você precisava entender o que é. Diga. Teria como responder essa questão sem fazer essa linha imaginária que você falou, a linha azul que você parte ali no meio? Talvez, mas é difícil, porque tudo que envolve a soma de fração, no caso a gente não somou as frações diretamente, né? Mas a gente juntou as partes, né? Toda vez que a gente faz uma fração, a gente pensa que o número de baixo é em quantas partes você dividiu o total. E para funcionar, você tem que dividir em partes iguais para esse raciocínio funcionar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi transformar os 2 sorvetes em divisões de partes iguais, né? Os 2 potes em divisão de partes iguais. Se eu não fizesse isso, dificilmente você ia conseguir fazer isso, né? Você até poderia conseguir montar uma forma aqui, só que você teria essas partes de um tamanho e essas partes de outro tamanho. Aí você não ia conseguir fazer essa montagem aqui. Mas, tipo, quando eu estiver fazendo um exercício que for similar a esse, como é que eu sei que tem que fazer essas linhas? Tem algum macete, alguma coisa? Meu pai veio falar comigo aqui, eu não escutei o que você falou. Pode repetir, por favor? É que, tipo assim, quando eu vou fazer outro exercício que seja similar a esse, tem algum macete, alguma coisa para mim saber que tem que dividir e fazer essa linha imaginária? Não é regra, né? Mas, em linhas gerais, tudo que envolve soma de fração e subtração também, isso daqui, na real, é a explicação do porquê que você pode multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, né? Então, não necessariamente você precisa fazer essa linha imaginária. Essa linha imaginária é um jeito de raciocinar, um jeito de pensar. Mas se você souber que fazer essa linha aqui, ou seja, dividir em mais partes, é equivalente a multiplicar a fração em cima e embaixo pelo mesmo valor, talvez você consiga resolver sem pensar no desenho, só na conta. Mas nessa situação, eu achei que o desenho ajuda a pensar. Ah, entendi, obrigado. Nada. Bom, vamos para o próximo. O próximo, ele já envolve um pouquinho também de equação do primeiro grau. Então, vou colocar aí na tela para vocês verem. Leitura. Aí. Bom, essa aqui é da Unesp, uma questão bem antiga, de 94. Hoje em dia não caem mais questões desse tipo na Unesp, a não ser que seja em concurso público, né? Porque a mesma instituição que faz o vestibular da Unesp... Inteira foram conjuntamente a pavição de uma estrada. A mesma
A mesma empresa, né, que faz, a mesma instituição que faz os vestibulares da Unesp, que é a VUNESP, também faz muitas provas de concurso público, né? Então, pode ser que caia a questão desse nível ainda em concurso público, mas no vestibular da Unesp mesmo, não. Então, vamos lá. 2 empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 da estrada e a outra os 81 quilômetros restantes, determine a extensão total dessa estrada. Então essa é uma questão também que não tem alternativa, né? Ela não é de múltipla escolha, ela é uma questão dissertativa. Então vamos voltar aqui para minha mão. Então essa outra questão, ela está falando o seguinte, ó. Eu tenho uma estrada a ser pavimentada, o que eu quero descobrir é o comprimento total dela. E o que eu sei? Que uma empreiteira vai conseguir, começando de um lado, pavimentar 2/5 da extensão total. E a outra, começando do outro lado, vai conseguir pavimentar 81 quilômetros. Certo? Como é que eu vou conseguir encontrar essa extensão total da estrada? Primeiro, a gente tem que pensar no seguinte. Vamos supor que o meu salário é R$200. E aí eu quero encontrar a metade do meu salário. Automaticamente, na cabeça da maioria de vocês, ou de todos, deve ter vindo a R$100 a metade do seu salário. Como é que seu cérebro fez essa conta? Pegou os meus R$200 de salário e multiplicou pela metade, né? Meio. 1/2. Né? 1/2 é a fração equivalente a meio, metade. Aí quando você faz essa multiplicação, tem que lembrar que multiplicar, quando não tem nada embaixo, né, a gente pode colocar sempre 1. Se dividir um número por 1 não tem problema nenhum. Quando você multiplica frações, você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 200 vezes 1 dá 200 e 1 vezes 2 dá 2. E aí aqui, 200 sobre 2 é 200 dividido por 2, dá 100. Então é assim que você encontra uma fração de um total. Basta multiplicar. Por exemplo, quanto que seria 3/7 de 350? Você pega 3/7 e multiplica por 350. Então, 350 você pode colocar sobre 1, porque se você dividir por 1 não muda nada. Então, pode pôr sobre 1, você tem a multiplicação de frações. Multiplicar o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. 3 vezes 350 e 7 vezes 1. 7 vezes 1 é mais fácil, vou fazer primeiro. 3 vezes 350 vai dar 700, 1050, né? Me corrijam se eu estiver errado. E agora eu vou dividir o 1050 para 7. Vou fazer aqui, acho que cabe. 1050 dividido para 7. Vou pegar os dois primeiros, né? 10 dividido para 7 vai dar 1. 1 vezes 7 é 7. 10 eu tiro 7, sobra 3. Aí abaixo 5. 35 dividido para 7 vai dar 5. 5 vezes 7, 35. 35 tiro 35, sobra 0. Abaixo próximo 0. 0 dividido para 7 dá 0. E aí acabou, né? 0 vezes 7 é 0. Tira 0 aqui e deu 0 no final. Então dá 150. Então quer dizer que 3/7 de 350 é 150. Em linhas gerais, o que você vai fazer? Para achar uma fração... Só um minuto. Então, para achar uma fração de uma quantidade, você vai multiplicar. Por exemplo, eu quero saber... Vamos supor que o meu salário é X. Eu quero saber quanto que é 2/5 do meu salário. Então, eu quero saber quanto que é 2/5 de X. Se eu falar para você que o meu salário é R$1.000, você vai pegar 2/5 e multiplicar por 1.000. Vai trocar o valor de X por 1.000, porque 1.000 é o valor de X, né? É o meu salário. Então, aqui, você nem precisa pôr 1 embaixo, né? A gente já sabe que vai ser 1 aqui embaixo, 5 vezes 1 dá 5. Então, vai ficar 2.000 em cima. E embaixo é 5 vezes 1, que é 5. 20 dividido para 5 dá 4. Mais os 2 zeros que eu escondi, 400. Né? Falaram que deu 115, 135. No meu caso, deu 150. Será que eu errei?
Acho que é 150 mesmo, viu? Ó, 3 vezes 350 dá 1.050. Tô fazendo na calculadora. E 1.050 dividido para 7 dá 150. Tá certo. É 150 mesmo. Essa aqui, né? Não sei se vocês estão falando já dessa, mas essa tá 400. Certo? Então, tenham isso em mente. Para calcular uma fração de um total, a gente tem que multiplicar. Tá? Multiplicação é a charada. Bom, aí nesse caso, a gente tem uma estrada. Vamos fingir que a estrada é isso daqui, ó. E aí eu sei que uma das empreiteiras vai começar desse lado e a outra vai começar desse lado, elas vão se encontrar no meio e terminar. Não no meio exatamente, né? E aí o que o exercício falou? Que uma delas vai pavimentar 2/5 da estrada. Então se ela vai pavimentar 2/5, o que a fração 2/5 significa? Eu vou dividir a estrada inteira em 5 partes iguais, se eu conseguir. Acho que tá razoável, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, esses 2/5 vão ser pavimentados pela empresa A. E o restante da estrada vão ser pavimentados pela empresa B. E ele me fala que é 81 quilômetros. Então, olha só. Esse trecho da estrada, o exercício me deu o valor já, o comprimento, 81 quilômetros. Só que esse trecho, não. Esse trecho ele não me deu o valor. Ele me deu uma referência. O Io falou 15 quilômetros, eu não sei, vou descobrir daqui a pouco. Ainda não fiz essa questão. Então ele me deu uma referência. Tá? Então, vamos chamar de T, o que a gente quer encontrar, que é o comprimento total. Vou falar que o comprimento total é T. Então, se eu soubesse quanto que é o total, eu sei que a empresa A a empresa A pavimentou 2/5 da estrada. Então, se eu pegasse 2/5 e multiplicasse pelo valor total, eu obteria exatamente o tanto que a empresa A pavimentou. Mas como eu não sei o total ainda, vamos pensar um pouco na empresa B. Vocês concordam que se isso daqui equivale a 2/5, qual que é a fração que equivale a isso daqui? Eu dividi o total em 5 partes iguais, aqui eu tenho 3. Então eu também sei, né, que a empresa B pavimentou 3/5 da estrada. Certo? Cada um tem uma resposta. Vamos ver o que eu vou obter aqui também. Tomara que seja igual a pelo menos uma, né? Aqui tem 5 partes, cara. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho, né? Parece 5. São 6 riscos, né? Mas as partes não são os riscos. As partes são esses trechinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Bom, então, ó, se isso daqui equivale a 2/5 do total, isso daqui equivale a 3/5 do total. Né? Então, se eu pegar 3/5 e multiplicar pelo comprimento total da estrada, que eu ainda não sei, vai dar exatamente o tanto que a empresa B pavimentou. Só que nesse caso, eu já sei a resposta. Eu sei que a empresa B pavimentou 81 quilômetros. Então, olha só que coisa, né? Se eu pegar, né, 3/5, multiplicar pelo total, que eu ainda não sei, dá exatamente o valor que a empresa B pavimentou, só que nesse caso a gente já sabe que a empresa B pavimentou 81 quilômetros. Então, se eu multiplicar 3/5 pelo comprimento total da estrada, vai dar 81 quilômetros. Tudo bem? Essa transformação do que o enunciado deu para a gente em uma conta é o que muita gente trava. Muita gente sabe fazer a conta e acaba travando nessa hora de transformar o enunciado, transformar o problema, transformar as frases, né, as palavras, as frases que estão escritas em português, transformar em uma frase matemática, também conhecida como conta, como equação. Né? Então, por isso que eu faço esses bastante exercícios, sim, eu tento ajudar a desenvolver essa habilidade, porque essa é uma das habilidades que o Enem cobra.
Você conseguir transformar um texto em conta. E agora tem que resolver a conta, né? A gente tem que descobrir o valor de t. E para descobrir o valor de t, já não é mais fração, né? Já não é mais fração. Aqui é um negócio chamado equação de primeiro grau. E aí, claro, tem o vídeo lá no canal explicando passo a passo como funciona a equação de primeiro grau, etc, etc. Mas uma das coisas que eu sei que eu tenho direito de fazer é multiplicar pela mesma coisa dos dois lados de uma equação. Se eu multiplicar tanto esse lado quanto esse lado pelo mesmo número, eu obtenho o mesmo valor. Isso é bem intuitivo, né? Porque vou colocar uma equação bem verdade aqui. 4 igual a 4. Acho que ninguém discorda disso. É uma equação completamente verdadeira. Se eu pegar e multiplicar por 2 dos dois lados, eu vou obter 8 igual a 8. Que continua sendo uma verdade. Então, eu posso multiplicar os dois lados de uma equação pelo mesmo número. Que a equação continua sendo verdadeira, né? Então, eu vou pegar essa equação aqui e multiplicar por 5 dos dois lados. Vocês vão ver por que eu escolhi o 5. Lembrando que tanto faz eu multiplicar antes quanto depois, né? Porque eu só tenho multiplicação. E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, desse lado aqui eu nem vou multiplicar ainda, vou deixar como está. Poderia já, não vou. E desse lado aqui, o que acontece? Eu tenho multiplicação e divisão, né? Muita gente vai falar, corta aí. Sim, a gente vai cortar. Mas por que a gente vai cortar? Porque 5 dividido para 5, eu posso fazer isso na diagonal? Dá para você pensar por quê, né? Porque na multiplicação a gente multiplica de cima com de cima, de baixo com de baixo, né? Então, ficaria 5 vezes 3 sobre 5. Então, eu posso dividir aqui o 5 pelo 5. 5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Então, eu posso cortar. Ficou... Deixa eu fazer com a mesma caneta aqui para não dar merda. Ficou 3 vezes t igual a 81 vezes 5. Se você não concorda, faz a multiplicação. Ó. Na multiplicação de fração, vamos pôr 1 aqui embaixo. Multiplicaria de cima com de cima, de baixo com de baixo. 3 vezes 5 dá 15 e 1 vezes 5 dá 5. Ficaria 15 sobre 5. 15 sobre 5 é igual a 3. Então, ficaria 3 vezes o t. 3 vezes o t. Você pode cortar. Né? Quando é só multiplicação e divisão, você pode fazer esse corte aqui, essa simplificação. Beleza? Eu gosto de pensar assim. 5 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 3 é igual a 3. Então, já está resolvido. Né? Bom, e lembrando, né? Quando a gente coloca assim, 3t, é 3 vezes t. Não precisa pôr o vezes necessariamente para saber que está multiplicando. É um número seguido de uma letra, em linhas gerais, na maioria das equações querem dizer isso, né? Uma multiplicação. Agora, o que eu vou fazer? Uma outra coisa que eu tenho direito é dividir os dois lados de uma equação pelo mesmo número. Se eu fizer isso, dividir os dois lados da equação pelo mesmo número, a equação continua sendo verdadeira. Basta você pegar essa equação aqui e dividir por 4 dos dois lados. Se eu dividir por 4 aqui e dividir por 4 aqui, dá 2 e 2. Continua sendo uma verdade. Então, eu posso dividir os dois lados de uma equação pelo mesmo número, que não tem problema nenhum. Então, eu vou dividir esse lado por 3 e esse lado também por 3. Certo? E aí aqui, 3 dividido para 3 dá 1, né? 1 vezes t é só o t. Então, você pode falar que foi um corte aqui, ó. Porque só sobra o t. Então, o t é igual a 81 vezes 5 sobre 3. E aqui eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Entre multiplicação e divisão eu não tenho prioridade. Eu não tenho uma que eu necessariamente tenho que fazer primeiro. Então eu posso escolher qual que eu vou fazer primeiro. Eu posso fazer 81 vezes 5 primeiro, depois pegar o resultado e dividir por 3. Ou também posso pegar 81 e dividir por 3 primeiro e pegar o resultado e multiplicar por 5. Só que se eu dividir primeiro, eu vou ter um número menor para depois fazer a multiplicação. Se eu multiplicar primeiro, eu vou ter um número maior para depois fazer a divisão. Eu prefiro trabalhar com números menores, então eu vou dividir primeiro. 81 dividido para 3 dá 27. Então, e o resultado dessa conta aqui, ó, é 27. Então, ainda tem que pegar o 27 e multiplicar por 5. Vamos multiplicar aqui do lado, que eu não estou com
com confiança suficiente para fazer isso de cabeça. 5 vezes 7 dá 35, vai 3 aqui. 5 vezes 2 dá 10, 10 mais 3 dá 13. Então, o comprimento total da estrada é 135 quilômetros. Como isso daqui é uma questão dissertativa, se você não pôr o quilômetros no final, tá errado. Tá? Simples assim, tá errado. No vestibular tá errado. Na prova da escola, o professor descontava um pontinho, porque o número estava certo, mas o valor tá errado. E tava sem, quer dizer, o número tá certo, mas a unidade não tinha. Ou unidade errada, enfim. Ele descontava um pontinho. Só que na vida real, tá errado. 135 é diferente de 135 quilômetros. 135 é uma coisa que não existe. É um número. O número não existe. O número, você não consegue pegar em um número. Né? Um número é uma coisa que existe só na nossa cabeça para poder dar uma propriedade dos objetos. Uma propriedade das coisas, uma propriedade do universo. Mas o número não existe. Então, 135 é uma coisa. 135 quilômetros é outra. Então, essa resposta, 135 quilômetros, está certa. Se você colocar 135, está errado. Tá bom? Claro que na dissertativa, você tem que pôr. Mas na de múltipla escolha, geralmente vai estar sempre lá a unidade já, né? Mas, nesse caso, como é dissertativa, você tem que pôr. Então, ó. O Maicon falou, o que eu havia feito intuitivamente no começo foi fazer a divisão. 81 para 3 é igual a 27. Se cada parte de 3 quintos é 27, então 5 partes, né, de 5 quintos é 135. É um bom raciocínio também. Acho que você pensou, né, intuitivamente, isso daqui que eu fiz também, isso aqui que eu desenhei. Que seria, como... Você está falando que essa empresa pavimentou 2 quintos, quer dizer que você dividiu o total em 5 partes, né? Se eu dividir o total em 5 partes, essa aqui pavimentou 2 partes, essa aqui pavimentou 3 partes. Se o total foi 81 quilômetros, eu dividi esse 81 para 3, dá 27. Então, cada uma das partes tem 27 quilômetros, e o total, então, é 5 vezes 27, que é 135. Tá certo. Eu também faria assim, se eu estivesse fazendo na prova. Eu só fiz dessa maneira para a gente relembrar de equação do primeiro grau. Foi proposital. Tá bom? Mas eu também faria desse jeito. Esse raciocínio está extremamente correto, extremamente eficiente. Tá? Muito bom jeito de pensar. Lá na primeira lista que eu passei para vocês, se vocês quiserem eu mando de novo, tem alguns probleminhas de fração que você tem que resolver usando esse mesmo raciocínio, tá bom? Aí fica lá para vocês treinarem. Vamos fazer uma pequena pausa de 2 minutos para tomar uma água, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, algum exercício que vocês queiram que a gente resolva, pode falar. Bom, tem mais um exercício aqui que dá para usar o mesmo raciocínio. Tá? Vocês podem tanto fazer desse jeito mais completo, que foi o jeito que eu fiz, digamos mais formal, quanto usar esse raciocínio do Maicon, que é um pouco mais rápido. Ambos estão corretos, tá? Esse daqui eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, então. Pode ser? Vou mostrar aqui o exercício. Tá aí. Da Universidade Estadual do Ceará, esse exercício. É extremamente semelhante, né? Uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu 1/10 do comprimento e ficou medindo 36 metros. Nessas condições,
o comprimento da peça antes da lavagem, em metros, era igual a... Então, olha só. Quando é de múltipla escolha, geralmente eles fazem isso. Nessas condições, o comprimento em metros da peça é igual a... E aí aqui ele colocou metros na alternativa também, mas nem precisava, tá? Porque só os números já bastavam, porque ele já falou em metros. Então é esse valor aqui em metros. Tá? Só falando sobre a unidade. Mas aí o problema é bem semelhante. Eu vou deixar aí para vocês fazerem. Beleza? Vamos dar um tempinho aí. Quando o pessoal começar a responder, a gente conversa. Eu perdi um comentário aqui, agora que eu vi, da Yara. Ela falou, vi agora que troquei os números da empresa A com a empresa B. Então, eu acho que você usou 2/5 junto com 81, né? Naquele exercício anterior, e aí acabou dando esse problema. E isso é extremamente comum, tá? Essa é a pegadinha do exercício, né? É extremamente comum, você tem que prestar muita atenção, principalmente no Enem. Eles cobram, essa é uma outra habilidade que eles te cobram, de você saber separar as coisas, saber interpretar o que pertence a A e o que pertence a B, e o que você pode relacionar, né? No caso, eu não poderia relacionar o 2/5 com 81, porque não fazem parte da mesma entidade, né? Uma coisa é o que pertence a A, outra coisa é o que pertence a B, né? Gente, o pessoal já está respondendo, eu preciso fazer, peraí. Pronto, o pessoal acertou, isso mesmo. O Jonathan falou, o Jonathan, Liza e o Will falaram 40 metros, tá certo. O Will não colocou o M, mas nesse caso ele tá certo, porque o exercício é de múltipla escolha e já tá falando, nessas condições o comprimento em metros da peça é igual a 40, porque o exercício já falou em metros, né? Se ele não tivesse dado já qual que é a unidade que está na resposta, vocês teriam que necessariamente colocar. Tá, então nesse caso todo mundo acertou. Deixa eu voltar aqui para minha mão. Então, né, qual foi o raciocínio? Vou fazendo esse pedacinho aqui. Tinha uma peça de roupa. Depois da primeira lavagem, ela perdeu 1/10 do comprimento e ficou medindo 36 metros. Né? Então, imagina, se ela perdeu 1/10, sobrou 9 décimos. Né? Então, sobraram 9 partes. É como se você tivesse pegado o tecido no começo e dividido ele, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso, em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o total, né, que isso aqui mede, é o que a gente quer descobrir. Vou chamar de X. E aí, após a primeira lavagem, perdeu-se essa parte aqui. E a gente sabe que o que sobrou ficou medindo 36 metros. Então, se 9 partes medem 36 metros, se eu dividir 36 para 9, dá 4 metros. Então, quer dizer que cada partezinha mede 4 metros. Então, se no começo, né, o tecido total tinha 10 partes, né? 10 vezes 4 dá 40 metros, que é o total aqui, tá bom? Se vocês quiserem aplicar as frações dessa mesma forma que a gente fez no outro exercício, funciona também, dá o mesmo exercício, né? Beleza? O Douglas falou, caraca, eu peguei o raciocínio errado, eu fiz 36 sobre 10. Então, aí é justamente essa pegadinha, né? O que é de A e o que é de B? Nesse caso, a gente pode falar que a primeira instância, a primeira entidade é o tecido inteiro, né? Uma parte foi perdida e uma parte foi mantida. O comprimento que ele deu foi da parte que foi mantida, né? E ele fala, perdi 1/10. Então, o que sobrou foram 9 décimos. E também o que sobrou foram 36 metros. Logo, eu posso relacionar o 9 décimos com 36. Eu não posso relacionar 1/10 com 36. Certo? Bom, muito bem. Vamos ver aqui qual que é o próximo. Acho que o próximo é do Enem. Não, não é ainda. Deixa eu ver.
Meu, esse daqui não vai dar para colocar um print, porque ele está dividido em duas partes da tela. Então eu vou mostrar o PDF aqui direto. Acho que vai dar certo. Vamos lá. Vocês estão vendo? Aqui o exercício, ó, é da ETEC. Vai ser esse aqui, ó. Bom, tradicionalmente, os paulistas costumam comer... Deixa eu aumentar um pouco, para ficar mais fácil de ver. Tradicionalmente, os paulistas costumam comer pizza nos finais de semana. A família de João, composta por ele, sua esposa e seus filhos, comprou uma pizza gigante, cortada em 20 pedaços iguais. Tá vendo? Quando o exercício ele é bem feito, eles tomam esse cuidado. A pizza foi dividida em 20 pedaços. Se ele não falar que foi igual, a questão pode ser anulada. Então, eles falaram que foi igual já para ter esse cuidado, né? Então, uma pizza gigante cortada em 20 pedaços iguais. Sabe-se que João comeu 3/12 dessa pizza. Sua esposa comeu 2/5 e sobraram N pedaços para seus filhos. O valor de N é... Antes da gente fazer esse exercício, propriamente dito, quero fazer uma pequena comparação aqui. Quem comeu mais? O João ou a esposa dele? O João comeu 3/5, quer dizer, 3/12, e a sua esposa comeu 2/5. Como que a gente poderia descobrir quem comeu mais? O Gabriel falou que é a esposa. Também acho. Mas por que vocês acham que foi a esposa? Só uma intuição ou tem um raciocínio por trás? A minha intuição também diz que a esposa comeu realmente mais. Porém, a gente precisa desenvolver um jeito que sempre seja possível comparar quaisquer frações, né? Dependendo das frações, sei lá, quem é maior? 5/17 ou 1/4, né? Olha só o raciocínio do Gabriel. Cada um representa um inteiro. Então, 2/5 é mais próximo de um inteiro. Realmente, 2/5 é mais próximo de 1, né, do número 1. Se eu falasse assim, João comeu 1/1, né? Ou, sei lá, comeu 20/20 da pizza. Quer dizer que ele comeu os 20 pedaços que a pizza tem. 20/20 dá 1, né? Então, ele comeu uma pizza inteira. O 2/5, se você dividir, dá mais próximo de 1 do que o 3/12, né? Então, quer dizer que a esposa comeu mais. É um bom raciocínio. O Will falou, porque a fração é menor. E como se refere a uma grande quantidade de pizzas, como 20. Então, por que a fração não é menor? A fração é maior. 2/5 é maior que 3/12, pensando na fração como um todo, né? A gente não pode... Tudo bem, o denominador realmente é menor, né? O 5 é menor que 12. A gente não pode analisar se uma fração é maior que a outra pensando só em um dos números, né? Tem que ser nos dois. Então, eu vou mostrar para vocês um raciocínio que a gente pode sempre aplicar, que sempre vai funcionar. Eu vou mostrar minha mão aqui. Eu vou colocar duas frações, vou perguntar qual que é maior e vocês vão matar na lata. Qual fração é maior? 5/20 ou 4/20? Qual que é maior e por quê? Exatamente, 5/20. Por que ela é maior? Bom, se você tem duas pizzas, digamos, iguais, ambas divididas em 20 partes,
Se hora você come 5 partes e hora você come 4 partes, quando você comeu 5 partes, você comeu mais pizza do que, né? Mas por que foi fácil fazer essa comparação? Porque o denominador é igual. O total está dividido no mesmo número de partes. E isso faz toda a diferença na hora de comparar as frações. Tá? Então, isso aqui é maior. 5 sobre 20 é maior que 4 sobre 20. Agora, qual que é maior? 1/4 ou 2/5? O pessoal falou que é 1/4, mas não é. Agora vocês erraram. Se eu dividir 1/4 na calculadora, dá 0,25. E se eu dividir 2/5, deve dar 0,4. 0,4 é maior. Então, a fração 2/5 é maior do que a 1/4. Tá? Agora, essa é maior que essa. Só que quando o denominador está diferente, a gente pode falhar. A intuição falha, né? Então, a estratégia para a gente sempre acertar é usar aquelas técnicas que a gente usa para deixar o denominador igual. Então, como é que eu posso fazer? Eu tenho aqui, né? Se eu multiplicar um pelo outro, dá 20. Então, quer dizer que um 20 é um múltiplo comum nos dois. Eu posso atingir o 20, posso transformar o 4 em 20 multiplicando, também posso transformar o 5 em 20 multiplicando. E aí eu sei que eu não mudo o valor da fração se eu multiplicar em cima e embaixo. Então, essa daqui eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5. E essa daqui em cima e embaixo por 4. Né? Então, quando eu faço isso, o que eu obtenho? 5 sobre 20. E aqui 8 sobre 20. Olha só como o resultado é o mesmo, né? Quando eu dividia 1/4 na calculadora, dá 0,25. Eu estou te falando que 5/20 é a mesma coisa. Então, se eu dividir 5 para 20, tem que dar o mesmo resultado. E deu. Né? Mesma coisa aqui. 2 para 5 tem que dar 0,4. E se eu dividir 8 para 20, também tem que dar 0,4. Certo? Agora, olhando para essas duas, qual que é maior? 5 sobre 20 ou 8 sobre 20? Tô esperando. Vamos lá, pessoal. Qual que é maior? Exatamente, 8 sobre 20. Aqui é fácil, né? A gente identificar qual que é maior. Mas se essas frações são equivalentes, essa é maior que essa. Né? Então, esse raciocínio sempre vai ser possível. Você comparar as frações sem errar, tá? Deixa o denominador igual. Aí você olha só para o numerador. Quem tiver o numerador maior é maior. Certo? Bom, vamos seguir então. Vamos voltar ao nosso problema. Então, o que a gente tinha, né? Os dados. A gente tem uma pizza dividida em 20 pedaços. E aí, o João comeu 3/12 da pizza e a sua esposa, vamos supor que o nome dela seja Maria, comeu 2/5 da pizza. Quantos pedaços sobraram? Então, quantos pedaços sobraram? Essa é a pergunta, tá? Agora, vamos raciocinar aqui, ó. A pergunta que eu tinha feito nisso aqui, para saber quem comeu mais, inclusive a gente nem fez, né, usando o método, mas vocês podem fazer aí, né, deixar o denominador igual, vocês vão ver que a esposa realmente comeu mais. Mas a pergunta que eu tinha feito sobre quem comeu mais não tem nada a ver com a pergunta do exercício, né?
O exercício pergunta quantos pedaços sobraram. Então, para a gente resolver, vai ter que fazer de outras formas, né? Um dos jeitos que a gente pode fazer é calcular quantos pedaços João comeu, quantos pedaços Maria comeu e ver quantos sobram, não é verdade? Um outro jeito de fazer seria o seguinte. Eu quero saber, eu procurar qual que é a fração da pizza que sobrou. Então, se eu somar essas duas frações, eu vou saber a fração da pizza que foi comida. Então, se eu pegar um inteiro e subtrair a fração da pizza que foi comida, eu vou ter a fração da pizza que sobrou. E aí, eu consigo depois, sabendo que a pizza tem 20 pedaços, encontrar quantos pedaços foram, né? A gente pode fazer dessas duas formas. Então, primeiro, o João comeu 5 dozeavos de 20 pedaços. Quer dizer, 3 dozeavos de 20 pedaços. Como é que eu vou fazer essa conta? Multiplicando, né? Primeiro, eu posso simplificar essa fração, né? Se eu dividir em cima e embaixo por 3, quer dizer, vai dar 1/4. 1/4 multiplicado por 20, né? Lembrando, tem que pôr 1, multiplicar em cima, multiplicar embaixo, vai ficar 20 sobre 4. 20 sobre 4 dá 5. Então, o João comeu 5 pedaços. E a Maria comeu 2/5. Então, 2/5 de 20 vai dar 40 sobre 5, que é 8. A Maria comeu 8 pedaços. A gente vê realmente que ela comeu mais, né? Bom, então, se essa comeu 8 e ele comeu 5, no total eles comeram 13 pedaços. Como tinham 20 pedaços na pizza, e eles comeram 13, sobraram 7, né? Igual o Will falou ali pra gente. Só não entendi por que o do João e de Maria estão 5 e 12 em vez de 20. Então, é justamente para te confundir. Lembra que existem várias frações equivalentes, né? Ele poderia falar, se eu multiplicar essa fração aqui da Maria por 4 em cima e embaixo, daria 8 sobre 20, né? Só que ele já te daria o denominador da fração no jeito para você entender o enunciado, para você entender o problema, porque a pizza está dividida em 20 pedaços. Então ele pegou essa fração e simplificou só para te confundir, certo? Mas você tem total direito de pegar e multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor para poder chegar com o denominador 20, certo? Mesma coisa com esse, né? 3 sobre 12. Eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, que seria 3, dá 1/4, e agora multiplicar em cima e embaixo por 5, que dá 5 sobre 20. Então você poderia falar que o João comeu 5 vinteavos da pizza e Maria comeu 8 vinteavos da pizza. Como a pizza está dividida em 20 partes iguais, se João comeu João comeu 5 vinteavos, quer dizer que ele comeu 5 pedaços dos 20. Se a Maria comeu 8 vinteavos, quer dizer que ela comeu 8 pedaços dos 20, certo? Mas se eu deixei o denominador igual, mas fica grande, está correto? Está correto, tá? As frações são equivalentes, elas representam a mesma quantidade. Então não tem problema. Eu vou tentar fazer um desenho disso aqui, vai ficar difícil, mas vamos tentar. Imagina que eu tenho uma pizza com muito bom senso, dividida em 5 partes iguais. Com um pouco de bom senso, dá para dizer que está dividido em 5 partes iguais, né? Então, olha só, tem uma pizza, tamanho gigante, né? Dividida em 5 partes iguais. E aqui, o enunciado falou que a Maria comeu 2/5, né? Então, se a pizza tivesse dividida em 5 partes iguais, ela teria comido 2 dessas partes. Tudo bem? Então, vamos supor que a pizza, na verdade, veio com 5 pedaços enormes. E aí, isso é para explicar para o Douglas, tá? Que ele disse que não entendeu. Então, ó, esse é o desenho, né? A pizza inteira, dividi ela em 5 partes iguais e a Maria comeu 2 partes. É isso que essa fração quer dizer. 2/5 da pizza quer dizer que você vai pegar a pizza inteira, dividir em 5 partes iguais e dessas 5 partes você vai comer 2, tá? E aí o que eu fiz daqui para cá? Eu multipliquei em cima e embaixo por 4.
Por que eu multipliquei por 4 em cima e embaixo? Porque o denominador fica 20. Então quer dizer que a Maria comeu 8 vinteavos. Mas no desenho, o que significa fazer isso? Cortar cada pedaço desses em 4. Então, ó, cortei em 2 e agora em 4. Então, ó, nossa pizza gigante, agora ela está dividida em 20 pedaços iguais. Pode contar aí, que dá 20. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, qual que seria a minha fração agora? O denominador é em quantas partes eu dividi o total. Dividi o total em 20 partes. E dessas partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes foram comidas por Maria. Então quer dizer que ela comeu 8 vinteavos. Ou 2/5. É a mesma coisa. É a mesma quantidade de pizza, né? O que está em laranja é o que representa a quantidade de pizza que a Maria comeu. Tanto quando era 2/5, quanto eu dividi em mais pedaços e virou 8 vinteavos, é a mesma quantidade. Tá? Então, o exercício poderia já dar direto assim, né? 8 vinteavos. E também 5 vinteavos, que seria a fração equivalente ao que o João comeu. Só que se ele desse assim, ficaria fácil. Para dificultar um pouco mais o exercício, ele modificou as frações. Só que são todas frações equivalentes, né? 5 vinteavos é equivalente a 8... Opa! 2/5 é equivalente a 8 vinteavos. Né? Se você dividir, 2 sobre 5, 0,4. 8 sobre 20, 0,4 também. Opa, vou mostrar. 8 sobre 20, 0,4. 2 sobre 5, 0,4 também. Certo? Tudo bem? Deu para pegar agora? O porquê que essa fração e essa representam a mesma quantidade de pizza? Claro que se tivesse já nessa notação aqui, né, mostrando desse jeito, seria mais fácil. Mas mesmo mostrando como sendo 3 sobre 12, se a gente multiplicar pelo total de pedaços, a gente encontra que o João comeu 5 pedaços e que a Maria, né, multiplicando 2/5 por 20, que a Maria comeu 8 pedaços. Então, ó, 13 pedaços foram comidos, sobraram 7. Certo? Esse é um jeito de fazer. Agora, outro jeito... na verdade, antes de fazer outro jeito, deu para entender aqui tanto essa parte, né, da que a gente resolveu o exercício, calculou quantos pedaços cada um comeu, porque o exercício deu frações. Então, a gente usou as frações para calcular a quantidade de pedaços que cada um comeu e depois subtraiu do total, né? E aí eu também tentei explicar aqui por que essa fração representa a mesma quantidade de pizza que essa fração. Deu para entender essas duas partes? Bom, o pessoal não falou nada, acredito que sim. Agora sim. Beleza. Bom, então qual que seria o outro jeito de resolver o mesmo exercício? Você pensar o seguinte. Pensar só nas frações, né? Só nas frações que foram utilizadas, né? Pensando em fração. Vocês concordam que 1 representa a fração da pizza inteira? Né? Então, se eu pegar a pizza inteira e tirar a parte que o João comeu e tirar a parte que a Maria comeu, vai sobrar a parte. O resultado disso vai ser a parte que sobrou da pizza. Né? E lembrando, 1 pode ser 1 sobre 1 também, para virar fração. E para subtrair frações, a gente precisa igualar os denominadores. Né? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser simplificar essa fração aqui. Aqui é possível. Vou simplificar que a gente vai ficar com números melhores de se trabalhar. Então, dividindo por 3 em cima e embaixo, fica 1/4. Aí aqui, multiplicando os 3 denominadores, vai ser 1 vezes 4 vezes 5, dá 20. Quer dizer que eu consigo transformar todos os denominadores em 20. Então, vai ficar assim. Todos os denominadores vão ser 20.
Claro, essa fração tem que ser equivalente a essa equivalente a essa equivalente a essa. Por quanto que eu tenho que multiplicar 1 para virar 20? Por 20, né? Eu vou multiplicar por 20 embaixo e em cima também. Então fica 1 vezes 20 que dá 20, 1 vezes 20 que dá 20. Eu acho que vocês concordam que 1 dividido para 1 é 1 e 20 dividido para 20 é 1 também. Então são frações equivalentes. Aí aqui, por quanto que eu tive que multiplicar o 4 para virar 20? Foi por 5. Só que aí eu tenho que multiplicar por 5 em cima também. 4 vezes 5 dá 20, 1 vezes 5 dá 5. E aqui, por quanto que eu tenho que multiplicar o 5 para virar 20? Aqui foi por 4. Só que aí, para manter a fração equivalente, eu tenho que multiplicar por 4 em cima e embaixo. Então, 5 vezes 4 dá 20, 2 vezes 4 dá 8. Certo? Bom, e aí quando o denominador está igual, eu mantenho o denominador e faço as contas do numerador. Então, 20 menos 5 menos 8 dá 7, né? Menos 5 menos 8 dá menos 13. 20 menos 13 dá 7. Então, a parte que sobrou da pizza é 7/20. Então, para a gente calcular quantos pedaços são, eu pego a fração e multiplico pelo número de pedaços. Se fossem 1000 pedaços, eu ia multiplicar por 1000. Mas como são 20 pedaços, vai multiplicar por 20. E aqui, você pode cortar o 20 com 20, né? São 7 pedaços. Tá bom? Esse é outro jeito de fazer. Claro, esse aqui é mais rápido, mais fácil. Mas essa aqui tem uma outra forma que explora um pouco outro tipo de raciocínio. Por isso que eu passei para vocês. Bom, vocês estão animados? Temos mais 2 exercícios aqui do Enem para fazer, ainda nesse contexto de fração. Na verdade, um nem envolve tanto assim fração, é mais um outro raciocínio. Se vocês quiserem, estiverem animados, a gente faz mais esses 2. Se não, a gente encerra por aqui, que já foi bastante produtivo. Vocês que decidem agora. Ele falou mais 10? Bom, mais 10 exercícios acho que não vai rolar não, mas mais 2 exercícios sim, a gente faz. Bom, deixa eu colocar o próximo aqui. Esse aqui eu vou ter que fazer igual aquela hora lá, porque ele está em 2 partes. Eu vou ter que mostrar o PDF. Pronto. Esse aqui é do Enem 2016. O Enem 2016 foi o Enem que eu fiz para entrar na faculdade. Foi o Enem que eu passei na faculdade. Então eu fiz essa questão para valer lá. Eu não lembrava mais dela, mas depois que eu li eu lembrei. Olha só, no tanque de um certo carro de passeio cabem até 50 litros de combustível. E o rendimento médio desse carro na estrada é de 15 km por litro de combustível. Então quer dizer que a cada litro de combustível que você tem no carro, ele vai andar 15 km, né? Se tiver 1 litro, você anda 15 km, se tiver 2 litros, vai andar 30, se tiver 3 litros, você vai andar 45 e assim sucessivamente. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme a figura a seguir. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aumentando. Aí. Então, você vê que ele tem uma marcação aqui, ó, bem no meio. Quando o ponteiro está nessa parte, ó, é o 0, né? O tanque vazio. Quando o ponteiro está bem no meio, quer dizer que tem metade do tanque, né? Metade do tanque de combustível, metade do tanque cheio. Tá aqui, ó, meio. Quando o ponteiro está nessa parte aqui da direita, tá aqui, ó, 1/1, quer dizer, um inteiro, né? Um tanque inteiro, um tanque cheio. E nessa parte aqui que ele tá, representa quanto? Qual fração?
É a primeira habilidade. É a primeira habilidade que o Enem vai querer te cobrar nessa questão. Você conseguir olhar para essa imagem e identificar qual fração que o ponteiro está marcando. Dois sobre 2? 2 sobre 2 seria um inteiro, né? E não é o tanque cheio, né? O tanque cheio teria que estar aqui. Vamos lá, mais chutes. Ó, vou dar uma dica. Cada ponteiro representa uma parte do tanque, né? Cada risquinho, né? Então, ó, você vê aqui que esse primeiro risquinho representa uma parte, ó, né? Esse risquinho aqui, ó. Na verdade, o segundo. O primeiro é o 0, não conta, né? Não é 7 sobre 9 também, não. A gente tem aqui, ó, o espaço entre os risquinhos que representa uma parte do tanque. Então, aqui a gente tem uma parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o tanque foi dividido no total em 8 partes. Certo? E dessas partes, quantas tem? Até o ponteiro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 partes de 8. Né? São 6 oitavos do tanque. Só que a gente pode simplificar isso, né? Como é que ficaria simplificando 6 oitavos? 3 quartos, exatamente. Tá, então eu tenho 3 quartos de combustível no tanque. Então essa é a primeira parte que você tem que vencer nesse exercício. O primeiro desafio. Então, isso aí, vencendo. Você sabe que o cara tem 3 quartos do tanque. E aí, vamos continuar aqui o enunciado. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem até a chegada a seu destino 5 postos de abastecimento de combustível, localizados a 150 km, 187 km, 450 km, 500 km e 570 km do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetro que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada? Então, essa é a pergunta. Então, vamos voltar aqui para a minha mão. Eu ainda não descobri como é que eu faço para manter os dois aqui. Vocês podem até ficar alternando, mas eu não consigo por metade, metade. Quando eu descobrir, vai melhorar um pouco essa parte. Mas vamos lá. Primeira coisa. Vamos colocar os dados, né? O cara que é ninja, o cara que vai acertar todas as questões na FUVEST, ele sempre faz isso. Por mais que seja chato, por mais que os exercícios sejam simples, ele anota os dados, faz a coisa organizada. Então, o primeiro dado aqui que o exercício deu é que o total do tanque do carro é 50 litros de combustível. E também que o carro tem um consumo ele faz 15 km por litro de combustível. O total da viagem, o comprimento total da viagem é de 600 km. São todos dados. No momento, o carro está com 3 quartos do tanque de combustível. Né? Essa informação ele não deu como está. A gente já teve que interpretar, já teve que tirar isso aqui. E aí a gente tem postos a várias distâncias. A gente tem que saber qual é a máxima distância que ele vai percorrer sem ficar sem combustível, né? Então, não importa agora, né, saber quais são essas distâncias até os postos de combustível. A gente precisa disso agora. Com o que a gente tem aqui, vamos calcular quantos litros de combustível ele tem no tanque. Se ele tem 3 quartos do tanque e o máximo do tanque é 50 litros, para calcular quanto que ele tem agora, eu tenho que fazer 3 quartos multiplicado por 50, né? O pessoal falou aí no chat, 500, 750... Bom, tem 500, a 750 não vai ter, porque a distância, a viagem inteira é 600 quilômetros. Então, ele não vai passar de 750, não. Agora, se é 500, eu não sei. Tem alternativa aqui, mas a gente vai ter que fazer para lembrar a resposta. Então, vamos lá.
Isso também é sempre importante, tá? Por mais que você já saiba fazer a conta e tal, tenha o raciocínio faça muito sentido na hora que você teve ele, você tem que pensar se a resposta faz sentido. Nesse caso, o máximo vai ser 600, né? Não vai passar disso. Então, vamos lá. Vamos calcular isso aqui, então. A gente pode primeiro multiplicar, primeiro dividir, tanto faz. Vou multiplicar primeiro, 150. E embaixo, lembrando que aqui é 1, né? Não precisa pôr, mas tem um 1 aqui. Então, fica 150 dividido para 4, que vai dar... Bom, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, né, para simplificar. 75 para 2. 75 para 2, bom, 70 dividido para 2 dá 35. 5 dividido para 2 dá 2,5. Então, isso aqui vai dar 37,5 litros. Então, ele tem 37,5 litros de combustível no tanque. Se você não acompanhou o raciocínio, eu fiz assim, ó. 75 é exatamente igual a 70 mais 5. E aí eu separei isso aqui em duas frações, né? 70 sobre 2 mais 5 sobre 2. Essa daqui, 70 sobre 2 dá 35. E essa daqui dá 2,5. 35 mais 2,5, 37,5. Beleza? Então é isso que ele tem de combustível no tanque. 37,5 litros. E aí a gente tem a informação de que o carro anda 15 km por litro. Olha o que eu vou fazer. Claro, aqui você poderia fazer uma regra de 3. O carro anda 15 km para 1 litro de combustível. Então, para 37,5 litros, ele vai andar X quilômetros. Esse X é o quê? É a máxima distância que ele vai conseguir percorrer com esse tanto de combustível que tem. Certo? Aí você fazendo a regra de 3 aqui, multiplicaria esse com esse, esse com esse. X vezes 1 dá X. E 15 vezes 37,5 a gente vai ter que fazer, né? Então, vamos lá. 37,5 vezes 15. Lembrando que multiplicação com vírgula, não precisa pôr vírgula embaixo de vírgula, você ignora a vírgula, só põe no final. Então, ó, 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 7, 35, mais 2, 37, vai 3. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Aí vai um zero aqui, né? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. Aí vai somando, né? 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12. Vai 1. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 8, 16. Vai 1. 2 mais 3, 5. E aí aqui eu tinha no total uma casa após a vírgula, né? Aqui não tem nenhuma, aqui tem uma. Então eu tenho no total uma casa após a vírgula. Então aqui também eu vou ter uma casa após a vírgula. Então o máximo que ele vai conseguir andar é 562,5 km. Tá bom? Esse é um jeito de raciocinar. Deu certo, deu certo. Então, outro jeito de raciocinar, que é igual o que a Liza fez. Se o carro faz 15 km por litro, eu posso pegar isso e multiplicar pela quantidade que eu tenho de combustível no tanque, que seria 3/4 vezes 50 litros. Por que eu coloquei as unidades? Porque as unidades também têm que fazer parte da conta. Se elas estiverem todas coerentes, como está aqui, que está em litro, que está em litro, que está em quilômetro, que vai ser em quilômetro. Não tem problema. Então não precisa necessariamente pôr unidade para fazer a conta. Mas se você pôr a unidade, tem que funcionar a conta também. Se eu estou querendo encontrar quilômetro, né? Estou querendo encontrar o tanto que o carro vai andar. E eu faço a conta com as unidades também, e eu encontro a resposta litro, o carro não vai andar 600 litros, né? Então, o raciocínio não está certo. Então, fazendo a conta com as unidades é um jeito de conseguir entender se o seu raciocínio está certo também. Então, primeiro, vamos fazer a conta com os números, né? 15 vezes 3 vezes 50, eu vou fazer na calculadora que a gente já fez essa conta na mão, né? Então, ó, vocês não façam isso, vocês treinem. 5 vezes 3 vezes 50 dá isso aqui. Aí tem que dividir ainda por 4. Então, dividido por 4, 562,5.
E aí como é que fica as unidades? Litro em cima e litro embaixo, cancela, né? Litro dividido para litro dá 1. E quilômetro sobrou, né? Não tem com o que cancelar, então quer dizer que aqui é quilômetro. Olha que coisa. Então, o tanto que o carro vai andar vai ser 562,5 quilômetros. E aí, olhando aqui novamente a tela, né? A gente tem um posto localizado a 150 quilômetros do ponto de partida, um outro posto localizado a 187, um outro a 450, o outro a 500 e um outro a 570 quilômetros. E a pergunta é, qual a máxima distância que ele vai poder percorrer para que ele não fique sem combustível? Isso que a gente calculou é a máxima distância que ele vai percorrer. Quando ele percorrer 562,5 km, o combustível vai acabar. Só que o exercício fala, não pode acabar, então ele tem que percorrer o máximo possível até um posto, né? Para poder abastecer de novo e não ficar sem combustível. Então, qual que é a resposta certa? Até qual posto ele vai poder ir? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto posto? 500, exatamente. Ele vai poder andar 500 quilômetros para poder reabastecer. Se ele passa desse posto, o próximo posto vai estar só na posição 570. Só que do jeito que ele está, ele vai chegar só na 562,5. Vai chegar perto, mas ainda seriam 7,5 km de caminhada. Para ir, né, sem o carro, pegar um galão de combustível, mais 7,5 km para voltar até o carro, carregando o galão de combustível. Então não vale a pena. É melhor ele parar no posto de 500 quilômetros mesmo e reabastecer. Então a resposta seria a letra B. Certo? Vamos lá para o último, então. Só um tempinho para a gente respirar, né? Esse último eu resolvi fazer um migué, tá? Não resolvi fazer a conta mais formal possível, não. Mas ele é mais longuinho mesmo. Vamos dar um minutinho aí. Vou aproveitar para ouvir um áudio. E aí a gente respira um pouco e já faz. Vocês não estão ouvindo o áudio junto, não, né? Não sei usar direito essa plataforma aqui. Beleza. Bom, pronto. Ouvi aqui o áudio que precisava, respondi. Agora a gente pode fazer o último exercício aqui de hoje. Esse é do Enem 2017. O Enem 2017 foi um Enem que eu não fiz para valer. Nem 2017 nem 2018. Eu fiz o 2016 e 2019, só. O primeiro Enem que eu fiz para valer, assim, lá na hora mesmo, né, valendo, foi já no terceiro ano do ensino médio. Então era tudo nada. E aí, no ano passado, em 2019, eu resolvi fazer de novo a prova, porque eu dou aula lá no cursinho, dou aula para vocês, fico ensinando essas dicas e truques para resolver essas questões e tinha que ver se funcionava mesmo, né? Então eu resolvi fazer a prova junto com vocês. Foi legal, foi legal. Então, na mesma escola que eu fiz, vários alunos lá do cursinho fizeram também, ficou conversando antes da prova. Interessante. Bom, então vamos lá, vamos fazer aqui a última questão. Uma estratégia que às vezes pode ser importante, em
matemática e física, mais ou menos. Mas nas matérias de humanas isso ajuda bastante. Principalmente quando tem um texto muito longo. Você lê primeiro a pergunta. Você lê primeiro o que o exercício está pedindo. Então, a pergunta desse exercício é o seguinte. A redução em reais, né, em real, no preço da embalagem de polpa de morango deverá ser de... Então, a gente já sabe o que ele está perguntando. Não faz sentido nenhum ainda. Mas quando a gente lê o texto, vai ficar mais claro. A gente já vai ler o texto meio que procurando o que a gente quer saber, né? Então, a gente quer saber quanto que a embalagem de polpa de morango vai reduzir. Então, olha só. Em uma cantina, o sucesso de venda no verão são sucos preparados à base de polpa de frutas. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 de polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagens de igual volume. Atualmente, a embalagem de polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola custa R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem de polpa de morango. A redução em real no preço da embalagem da polpa de morango deverá ser de... Então tem aqui, né? 1,2, 0,9, né? 90 centavos, 60 centavos, 40 centavos, 50 centavos. A gente tem que descobrir isso. Então, olha só o que eu pensei para resolver isso daqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, dar uma sugestão, mesmo antes de eu começar, fiquem à vontade. Vamos voltar aqui para minha mão. O que eu pensei? Novamente, nos desenhos. Os desenhos me ajudam muito a pensar em fração, né? Então, olha só. Vamos imaginar que isso daqui é a bacia na qual eles preparam o suco. Então, a gente vai dividir em 3 partes iguais. E a gente sabe que 1/3 é da polpa de acerola, que eu vou colocar aqui de verde. Eu sei que a acerola não é verde, mas vou colocar aqui de verde. 1/3 é de acerola e 2/3 são de morango, né? Então, tem aqui, ó, 2/3 de morango. E aí, atualmente, o preço das polpas é o seguinte, é R$18,00. Oi? Alô? Alguém tentou falar alguma coisa, mas eu não ouvi. Bom, vamos lá. O preço da polpa de morango custa R$18,00. Então, eu vou ter... Vamos supor que eu vou usar a quantidade de suco que eu vou preparar, leva um pacote de polpa de morango, outro pacote de polpa de morango e outro pacote de polpa de acerola. O Jonathan perguntou se tem a opção 60 centavos. Tem, mas não é a correta. A Liza falou 0,3. É essa aí, 0,3. Mas vamos descobrir por quê. Olha só o raciocínio que eu fiz. Inclusive, depois, Liza, você me fala se o raciocínio que você teve foi parecido. Então, eu vou ter 2 embalagens. Vamos supor que a quantidade de suco que eu faço, eu use 2 embalagens de polpa de morango e uma embalagem de polpa de acerola. Então, vai ser, né, 2/3 do total de morango e 1/3 do total de acerola. Então, o custo para poder comprar essas polpas vai ser de R$18,00 devido a esse pacote de polpa, mais 18 devido a esse pacote de polpa e R$14,70 devido a esse pacote de polpa de acerola. Então, no total aqui, ó, 18 mais 18 dá 36. E 36 mais 14 daria 50, mas é 14,7. Então, dá R$50,7, né? Esse é o total. Vai ter um aumento no preço da polpa de acerola para 15,30, né? O enunciado deu isso para a gente. Só que o vendedor não quer reduzir o custo total.
Ele não quer reduzir o preço do suco, então ele não quer reduzir o custo total para ele produzir cada leva dessa de suco. Então ele quer manter em R$ 50,7 o preço total. Quanto que eu aumentei aqui na acerola? De 14,70 para 15,30 eu aumentei 60 centavos, né? 0,6 reais. Então ele negociou no preço do morango para reduzir de maneira que o preço total fique o mesmo. Então ele teve que reduzir 60 centavos, mas nas duas polpas de morango. Então ele reduziu 30 em cada. Se reduzir 30 aqui, vai para 17,70. 17,70. Se você somar 17,70 mais 17,70 mais 15,30, vai dar 50,7. Ó, 17,70 mais 17,70 mais 15,30 é igual a 50,7. Certo? Então, quanto que eu reduzi no preço de uma embalagem de morango? 30 centavos. Então, a resposta, na real, é a letra E. 30 centavos de redução no preço da embalagem de polpa de morango. Né? E a pegadinha desse exercício é justamente essa. Se você aumentou 60 centavos aqui, tem que diminuir 60 aqui. Só que aqui são duas embalagens. Então, você vai diminuir 30 de cada. Então, tem a resposta lá, 60 centavos, né? 0,6, 0,60 reais. Mas não é ela. Porque se você reduzisse 60 centavos de cada embalagem, né, aqui ia ficar 17,4, aqui 17,4, o preço total ia dar 50,1, né? Então ia reduzir o preço total, e não é isso que eles querem. O que eles querem é manter o preço total. Então reduz 30 centavos de cada, essa é a resposta. O Maicon colocou ali, 2/3 igual a 18. Não, não tá certo. Igual não tá certo. Você pode colocar 2/3 do total é igual a 18. Então 2/3 vezes T é igual a 18. Isso você pode. Mas colocar 2/3 igual a 18, não. Você pode pôr uma seta. 2/3 equivale a 18 reais. Mas não é isso também, né? Porque 2/3 do suco é de polpa de morango. E cada um desses terços custa 18 reais. Então, na verdade, esses 2/3 do suco equivaleriam a 36 reais. E aí 1/3 equivaleria a 14,70. Foi. Você chegou na resposta certa, mas o raciocínio não está certo, não. Justamente por causa disso que eu falei. Primeiro, você não pode afirmar isso. 2/3 igual a 18. Porque não é, né? Se você dividir 2 para 3 na calculadora, dá 0,66666. Então, não pode. Mas você pode falar que 2/3 do suco, do total de suco, é feito de morango. E equivale a 18 reais. Você não pode pôr igual aqui. Porque 2/3 do total do valor também não dá. Porque ele não dividiu o valor, o custo do suco em partes iguais. Ele dividiu o volume, né? A quantidade de litros do suco em partes iguais. Então você pode falar que 2/3 do suco equivale a 18 reais. Mas não é 18, é 36, né? Então, 2/3 do suco equivale a 36 reais e 1/3 do suco equivale a 14,7 reais. Se eu aumentei aqui para 15,30, né? Eu aumentei 60 centavos aqui. Então aqui eu tenho que reduzir 60 também. Só que eu vou reduzir 60 em duas embalagens de polpa de suco. Então eu vou reduzir 30 centavos em cada. Beleza? Acho que é uma correção aí para o seu raciocínio. Tá bom, tá ótimo já chegar aí. A gente só precisa corrigir, né? Acho que agora ficou mais claro, né? Maravilha. Bom, então, eram esses exercícios que eu tinha preparado para a gente resolver hoje aqui. Principalmente de fração, né? Aí a gente pode continuar depois resolvendo outros exercícios de outras coisas. Se vocês tiverem dúvidas... Peraí, perfeito ou não perfeito? Não perfeito. Ah, tá, entendi. Perfeito.
Se vocês tiverem outras dúvidas de outros exercícios, de outras coisas, vocês me mandem aí, que a gente, no próximo sábado, aí pode resolver, tá? Parece que vai ter uma aula de literatura, 1 da tarde, no sábado, dia 27, 21, alguma coisa. Mas a gente vai fazer em outro horário. Em linhas gerais, vai ser sábado às 13 horas, agora, essas aulas de matemática, né? A ideia é que isso fosse um plantão de dúvidas mesmo, que vocês mandassem as dúvidas e a gente resolvesse aqui. Mas como o número de dúvidas estava baixo, eu fui ensinando os conteúdos, né? E também muitas dúvidas eram sobre o conteúdo. O pessoal pedia, não sei resolver isso aqui, eu não sei nada sobre isso. Então a gente dava uma aula sobre o conteúdo, né? Então, a gente pode continuar na próxima aula resolvendo exercícios, assim, do Enem, de outros vestibulares, dos conteúdos que a gente já viu, né? Em matemática, que a gente já viu. Aquelas operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, como transformar decimal em fração, como transformar dízima periódica em fração. A gente viu sobre equação de primeiro grau, equação de segundo grau, potenciação, radiciação. A gente viu um pouco sobre função em linhas gerais, a gente viu um pouco sobre função de primeiro grau. Então, tem uma penca de exercícios que a gente pode fazer, uma penca de exercícios de vestibular que a gente pode resolver sobre isso para ficar mais claro, né? Lembrando que o ideal seria vocês verem lá as aulas que já passaram e tal, tentar resolver o exercício, ia sobrar umas dúvidas, a gente resolveria essas dúvidas. Eu acho que seria mais produtivo assim, tá bom? O pessoal está agradecendo pela aula. Neymar Júnior falou, eu sei que não é o Neymar de verdade, ele não estaria vendo a aula de matemática. Aqui da França ficou ruim a conexão, mas peguei bem os conteúdos. Que bom que você pegou bem os conteúdos, né? Eu costumo falar que eu não moro no Brasil, eu moro em Nárnia, porque é longe de tudo, para chegar em qualquer lugar demora. Mas a minha internet é boa, graças a Deus. Aí dá para fazer essas transmissões aqui sem ter grandes problemas. Só de vez em quando que ela dá uma tropeçada, mas geralmente é boa. Bom, então é isso. Eu que agradeço por vocês terem dedicado parte do tempo da vida de vocês a assistir a minha aula, a gastar parte do tempo de vocês comigo, porque o tempo é o recurso mais raro que a gente tem. Espero que eu tenha conseguido somar, agregar, ajudar vocês aí nessa empreitada de passar no vestibular, de desenvolver essas habilidades que o Enem cobra. A Laísa falou, não foi gasto, foi produtivo. Então, muito obrigado por terem usado o tempo de vocês comigo. Esse termo fica melhor. Que bom que foi um tempo muito produtivo. Tá bom? Então, muito obrigado aí pela participação de todos, pela visualização, né, e por estarem respondendo aí as perguntas. Eu acho que ficou bem melhor assim, pelo Zoom, que o tempo de resposta é bem menor. Quando eu pergunto, vocês já respondem rápido, né? Eu sei que no YouTube muitas vezes o pessoal não respondia porque demorava 15 segundos, até voltar a resposta, o pessoal desistia de responder. Esse, como era só uma resolução de exercício, um teste, eu não gravei desde o início, né? Mas eu gravei a partir do momento que pediram para gravar. Aí eu vou colocar lá depois no YouTube e passar o link para vocês lá, para jogar o link no grupo para vocês poderem assistir. Aí a partir das próximas a gente já grava desde o começo, porque eu vi que funcionou bem assim. Bom, então é isso. Até mais. Boa aula de literatura às 4. Vai ter. Espero todos vocês lá. Acho que eu não vou assistir, que eu tenho que lavar o carro do meu pai, mas se der eu assisto um pedaço. Isso, aula de redação, exatamente. Aula de literatura no outro sábado. Não no próximo, né? Mas é isso. Então, bom final de semana, bom descanso, bons estudos aí a todos. Até mais.